Catequese sobre a liturgia desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Rezar a Deus é pedir, buscar e bater à porta. Meu querido irmão, minha querida irmã, o texto do Evangelho de hoje, que se encontra no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, continua repetindo, como no texto do Evangelho do dia anterior, que Deus é profundamente bom, que deseja dar coisas boas para seus filhos e filhas, e por isso há que rezar com esse espírito, com uma confiança total e inabalável em qualquer momento e circunstâncias. A oração de Esther, na primeira leitura, no Antigo Testamento, é um exemplo disso. No Evangelho, Jesus nos aconselha para não termos medo de pedir a Deus com confiança de filho diante do Pai bondoso. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Assim Jesus nos disse. Pedir, buscar e bater à porta são verbos que nos põem em movimento. Isto significa que não podemos ficar parados nem paralisados por um sentimento negativo ou por um cansaço espiritual ou existencial. O nosso coração não para de bater. A vida está em movimento permanente. Somos chamados a ser perseverantes na nossa oração, mesmo que aparentemente nossos pedidos não sejam atendidos, pois Deus sabe muito melhor de nossas necessidades do que nós mesmos. Se Ele nos atender ou não nos atender, é sempre com a intenção de nos salvar, de dar aquilo que é melhor para os seus filhos, e não simplesmente para atender o que lhe pedimos. Além disso, pedir, buscar, bater a porta pressupõe necessidade, inquietude, urgência, e espera-se a bondade, a disponibilidade ou misericórdia de alguém. Em certas circunstâncias, ficamos débeis, vulneráveis, que nos leva a pedirmos socorro. São circunstâncias nas quais surgem com facilidade o clamor de um angustiado e a oração de petição de quem necessita da força divina, exemplo da rainha Esther na primeira leitura. Diante da enorme responsabilidade que pesa sobre seus ombros, Esther faz penitência e entra numa comovedora oração de humildade. Esther descobre em si somente fraqueza, mas sabe e acredita que Deus não deixará de lhe proporcionar a coragem necessária. O livro de Esther tem por objetivo fortalecer a fé dos judeus dispersos no seio do Império Persa. Em muitas ocasiões experimentamos como Deus guarda silêncio e custa-nos descobrir a presença de Deus em tais circunstâncias. Mas precisamos recuperar nossa fé de que Deus está conosco. Por isso, no Senhor ponho a minha esperança, espero em Sua palavra. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção, diz o Salmo 129. Por essa razão, ao pedir, buscar e bater, há sempre esperança na bondade e na misericórdia de Deus que quer nossa salvação. Orar é um modo de ser diante de Deus, mas com duas direções: a direção do homem para Deus e a direção do homem para os demais. Se o homem pedir a Deus o que é melhor para si, ele deve dar também o que é melhor para os outros. A paz que ele pede a Deus o leva a ser construtor da paz na convivência com os demais. Em outras palavras, não há oração sem compromisso. A oração feita e vivida profundamente é a ação mais comprometida da qual surgem outras ações. Quando oramos, entramos numa verdadeira aliança com Deus. Estamos dispostos a receber seus dons, especialmente seu Santo Espírito, para que vivamos com maior lealdade nosso ser de filhos e filhas de Deus diante do mundo.
o Senhor está disposto a nos conceder tudo aquilo que nos ajude para nos converter num sinal cada vez mais claro de seu amor no mundo. Quando Jesus fala no texto do Evangelho de hoje que o Pai está disposto a nos conceder tudo o que lhe pedimos, está falando dentro do contexto da misericórdia. Se um pai humano, que é pecador, dá pão para seu filho, com muito maior razão o Pai dos céus. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui a ênfase não é tanto sobre a perseverança e a obstinação do suplicante, sim sobre a diferença entre a bondade do Pai humano e a ternura do Pai dos céus. Por essa razão, Jesus quer que não temamos em pedir a Deus aquilo que um homem faria de má vontade. Ele o faz com alegria. Os versículos 7 a 11 insistem na perseverança na oração. Não é para estabelecer uma técnica de oração incessante, mas simplesmente para afirmar a benevolência de Deus e a certeza de que Deus reserva um lugar para a ternura. A bondade e a misericórdia de Deus me fazem perseverar na minha oração. O amor de Deus que me salva e me faz acreditar em Deus em qualquer circunstância e situação. O segundo passo que Jesus nos propõe neste Evangelho é pedir ao Pai que nos dê a capacidade de sermos misericordiosos, indispensável para poder ser verdadeiros membros do seu reino. Jesus nos assegura que se pedirmos a Deus um coração novo, Ele nos dará esse tipo de coração. Não temamos pedir a Deus que nos dê o dom da misericórdia ou a capacidade de perdoar a quem, em algum momento, virou nosso inimigo ou rival fatal. Se colocarmos dentro do contexto da misericórdia, a oração unifica e transforma. Por essa razão, a oração exige consagração e dedicação. Eu espero que esta reflexão possa te ajudar a viver melhor esse dia. Um forte abraço e fique na paz.